Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Assim, eu não tenho costume de gravar live de pregação, nem de louvor, assim, sabe? Mas eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Efésios 4, em nome de Jesus, para que nós possamos entender mais um pouco da palavra do Senhor e dos chamados que Ele tem na vida, né, de cada um de nós. Então, eu gostaria de, neste momento, fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu venho, Pai, neste momento, Deus querido, Deus amado, entregar nas Tuas mãos, ó Pai, cada vida, Pai, queira ouvir essa ministração, em nome de Jesus. Peço ao Senhor, Pai, que os guarda, abre a mente, abre o coração. Meu Pai, trabalha, Pai, no nome de Jesus em cada vida, Pai. Desbloqueia a mente, Pai, desta pessoa, em nome de Jesus, ó Deus querido, porque o Senhor, Pai, o Teu chamado tem que arder no nosso coração 24 horas por dia, Pai, como a chama de fogo, Pai, de querer cada vez mais estar na Tua presença, meu Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, Pai, nós somos a igreja do Senhor, Pai. E nessa noite, Deus, eu quero apresentar ao Senhor, Pai, cada vida, cada pessoa, cada homem, cada mulher queira ouvir, Pai querido, Pai amado, esta palavra no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca em cada coração nesta noite. Toca em cada vida, meu Pai querido, Pai amado, que muitas das vezes está enfraquecida, que não entende, Pai, o chamado do Senhor na sua vida, Pai, no seu coração. Meu Deus e meu Pai, toca nesse coração, Pai, nessa vida, Pai, em nome de Jesus. E fala poderosamente, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, que essa pessoa venha ter um agir diferente, Pai, a partir de hoje, Pai, que a sua mente venha a ser desbloqueada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é fiel. Então, vamos ler aqui no livro de Efésios 4, no versículo 11 até o 15. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém, glória a Deus. Somente esses 4 versículos, quatro versículos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, né? Aqui no capítulo 4, no versículo 11, Jesus vai dizer assim, né, que Ele, né, deu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e doutores. O Senhor Jesus distribuiu os dons, os chamados, para cada um de uma forma, com um propósito. Deus deu para pastores, né, para que possa pastorear, né, as tuas ovelhas, cuidar, curar as feridas expostas, as feridas da alma, as feridas que estão ali dentro, né, guardadas, que ninguém vê, né, e aquela ovelha, né, que está ferida, que está desgarrada, que está ali afastada do rebanho, que o pastor possa ir atrás dela e buscar aquela ovelha, ou, né, correr atrás dela, né, e muitas das vezes orando por ela, visitando, cuidando dela, né. Isso o Senhor deixou esse chamado para os pastores, né, para apacentar as ovelhas, assim como Davi. Davi, ele era apacentador de ovelhas, e quando ele via que uma ovelha dele estava ferida, né, a ovelha ali, o animal, ele
é uma parábola, né, a contar para nós nos tempos de hoje, né, no mundo de hoje, que as ovelhas que Davi cuidava eram ovelhas, né, o animalzinho, né, bonitinho, peludinho, que ele cuidava ali pro pai dele. Mas as ovelhas, ali simbolicamente, hoje é a ovelha, somos nós, né, no rebanho do Senhor. E muitas das vezes deixa muito a desejar, porque tem muitas ovelhas que afastam do seu rebanho e não corre atrás, né, com a ferida, né, uma ferida interna, uma ferida exposta, uma ferida guardada dentro de si mesmo, precisando de ser curada com uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão, uma palavra de compaixão. E muitas das vezes o pastor fala: não precisa ir atrás dela, que ela já conhece a palavra, já conhece o caminho, né? Então tem que correr atrás de ovelhas que não aceitaram ainda, né, a palavra, que não conhece ainda o caminho, né? Aquela ovelha que também ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e que não, né, está caminhando ainda. Mas até isso também tem que ter uma sabedoria, porque quando a alma, aquela ovelha, resolve a voltar, a se entregar, a caminhar nos caminhos do Senhor, ela está disposta a aceitar Jesus como seu Salvador, o único suficiente Salvador, mas não basta somente aceitar Jesus como seu Salvador, né? O primeiro passo é ela levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador dentro do seu coração. Mas é necessário ter um acompanhamento, ter um discipulado com esta pessoa, porque aceitar Jesus é o primeiro passo. E quando essa pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o Satanás, ele é astuto, ele começa a maquinar na vida daquela pessoa, colocar na mente daquela pessoa que ela não consegue, que antes ela era errada, que antes ela era fazer tudo errado, que ela não vai conseguir, a pessoa começa a enfraquecer. E muitas das vezes a pessoa não consegue mais ficar na presença de Deus. Então é necessário a pessoa ter uma visita, ter um acompanhamento espiritual com essa pessoa, um ensinamento, um estudo para instruir esta alma a prosseguir nos caminhos do Senhor. Porque na realidade o Senhor Jesus disse que ele não falou para nós que seria fácil a caminhada, mas seria conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor deixou os pastores, né, para apacentar as ovelhas dele, com amor, com carinho, com gratidão. E quando tem aquelas 100 ovelhas, né, que uma delas desgarra do seu rebanho e se encontra ferida, que não aparece mais, que sumiu do seu rebanho, é necessário correr atrás daquela ovelha, porque vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, assim diz a palavra do Senhor. E também o Senhor deixou também, né, os profetas, né, os profetas para ali buscar, né, a sabedoria do Senhor e profetizar na vida, né, profetizar na vida das pessoas para poder, né, estar ali edificando a igreja, porque a palavra do Senhor diz que existe variedade de dons, o dom da profecia, o dom do discernimento, o dom do amor, né? Mas tem vários dons. Mas se não existir o dom do amor, de nada vale, né? De nada vale esses dons todos. Imagina se todos fossem pastores, se todos fossem profetas, se todos fossem evangelistas, se todos fossem, né, doutores, né? Então não tinha necessidade de ter outros chamados. Então o Senhor deixou cada um com o seu chamado. O chamado do evangelista, ele tem que correr atrás das almas. Ele tem que correr, evangelizar, ele tem um chamado diferente, ele vai evangelizar as almas, ele vai ganhar almas para trazer para o pastor cuidar. E quando essa alma é ganha para trazer para o pastor cuidar, ele tem que saber cuidar, porque senão essa alma ela vai se perder, né? E os chamados são muito. O chamado, o que quer dizer chamado? Eu sou chamada, eu sou chamado, tenho um chamado do missionário, eu tenho um chamado profético, graças a Deus, chamado de profetisa. E o chamado, ele quer dizer uma chama acesa dentro do seu coração, uma chama que arde 24 horas por dia dentro do meu ser, buscando fazer o melhor para Deus, buscando fazer algo para Deus, algo que eu nunca fiz, algo que eu nunca nem pensei em fazer.
né? Muitas das vezes a gente está dentro de uma igreja, sentado há vários anos, e só fala assim: eu tenho um chamado de missionária, eu tenho um chamado de profeta, mas você não profetiza nada, não profetiza nada, não vê nada acontecer na sua vida, não vê nada acontecer ao seu redor. E muitas das vezes tem um chamado missionário, tem uma pessoa ali do lado precisando de ajuda, precisando de uma comida, precisando de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, e você não fala nada. Deixa aquela pessoa para lá, aquela pessoa se vira. Aquela pessoa não conhece Jesus, não vai na igreja porque não quer. Não quer. Muitas das vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Está precisando só de uma palavra de conforto, uma palavra de edificação na sua vida, uma palavra assim, ó. Vai que você consegue. Siga em frente, que você vai conseguir vencer essa depressão, que você vai conseguir, o seu filho vai ser liberto. Vai que você consegue a caminhada. Jesus está contigo, Ele é o seu ajudador. O chamado missionário, já tem o chamado missionário, não é só um título, não é só um título. Muitas pessoas vivem de título de missionário, título de pastores, título de profetas, título de evangelista, mas não faz nada, não fazem nada. Passa uma pessoa perto, um rapaz, uma moça, que tá com as roupas diferentes, roupas decotadas, homens, rapaz com a bermuda caindo, com a camisa sem camisa, todo tatuado. Muita gente passa perto e não fala nada, muita gente passa perto, corre da pessoa, tem medo da pessoa, de falar com a pessoa: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua alma, Jesus tem o melhor para você. Aí chega na igreja: eu sou missionária. Se não chamar de missionária, acha ruim. Se não chamar de evangelista, acha ruim. Se não falar que eu sou pastor, não, me chama de pastor, porque eu sou pastor. Mas as ovelhas estão morrendo, a igreja está se perdendo, né? A igreja de Cristo está morrendo. E muita gente acha que ir na igreja de segunda a segunda é o certo. Não é errado, não é errado frequentar uma igreja. Não é errado estar dentro de um ministério. Mas a palavra de Deus é muito clara. A igreja somos nós. A igreja estamos nós. Aonde nós formos, nós temos que fazer a diferença na nossa vida. Temos que fazer a diferença na onde a gente for, no mundo, no mundo. Se nós somos igreja, para que nós vamos fazer igual ao mundo? Se não for para nós viver igual ao mundo, é melhor nós ficar no mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A palavra de Deus fala que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para poder cumprir o propósito de Deus na nossa vida, para fazer aquilo que Ele nos ordenou. Amém? Então não basta eu falar que eu sou o profeta, não adianta eu falar que eu sou o profetisa, eu tenho que buscar o entendimento, buscar um estudo, buscar um ensinamento para mim aprender, para quando tiver uma pessoa com qualquer tipo de problema, passando por dificuldade, eu chegar para aquela pessoa e falar e profetizar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, a sua vida vai ser transformada. Em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir superar essa situação. Em nome de Jesus, você não tem comida hoje, mas amanhã você vai ter. Em nome de Jesus, essa doença sua vai cair por terra. Em nome de Jesus, quando você fazer o exame, não vai dar nada no seu exame. Você vai estar totalmente curada, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho que ter fé, sem duvidar, sem uma sombra de dúvida do que vai acontecer naquela vida. Amém? Então não adianta eu ter um título de missionário. Não adianta eu vestir umas vestes aparentemente de missionária. Não adianta eu vestir uma veste de um cabelo, um rosto, uma roupa. Todo mundo olha para mim e fala: você é missionária? Sou, para o glória do Senhor. Mas na hora que eu tenho que falar, que ajudar uma pessoa, abraçar aquela pessoa, eu não abraço. Eu simplesmente viro as costas para quem precisa. Eu simplesmente, se na minha mesa eu tenho pão todos os dias, se vira na casa do meu irmão. Se eu tenho que comer todos os dias, se eu tenho que vestir ou que beber todos os dias, se eu tenho simplesmente uma água na minha geladeira para me beber, matar minha sede, o meu irmão não tem água, se vira, problema dele, ó.
não mandei ele não pagar a conta, né? Que tipo de missionário que é nós? Que tipo de missionário que é você? Que tipo de missionário que é você? Que só fala que é missionário, mas não exerce o chamado de Deus. Não busca exercer o chamado de Deus na sua vida. Nós vamos ser cobrados no dia do juízo final. O julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa por nós. Não é pelos drogados, não é pelos assassinos, não é pelas prostitutas. Eles são depois de nós. Quem estuda a palavra sabe disso. O julgamento começa pela casa de Deus. Por nós que dizemos que somos, mas muitas das vezes não demonstramos que somos nada. Então, isso que eu quero dizer. Tem vários tipos de chamado. Deus chamou cada um para exercer o seu chamado. Deus não te colocou na terra à toa. Ele não te deu a vida à toa, com um propósito. Ele te chamou para o servir, mas servir com excelência. Servir com amor, com gratidão. Quando o mendigo chega perto de você, dizendo que está com fome, compra um pão para ele, nem que seja um pão seco. Se tiver R$1, compra um pão para ele. Se você tiver um pacote de arroz só na sua casa, divide no meio com aquela pessoa que está precisando. Mas não basta você estar dizendo para todo mundo que eu sou missionária, eu sou profeta, mas não faz nada. Não adianta. Deus está vendo tudo, Deus conhece todo o coração. Eu estou buscando viver numa dimensão totalmente diferente das coisas de Deus. Estou aprendendo muito com o Senhor. Estou aprendendo muito com o Espírito Santo. Eu não quero mais viver igual eu vivia antigamente. Não quero mais. Eu quero viver o melhor que Deus tem para mim, para minha vida. Eu não vou mais me importar com o que as pessoas pensam de mim ou o que falam de mim. Não quero mais me importar com essas coisas. Já importei muito com isso, já chorei demais por isso. Mas quem me justifica é Deus. A minha identidade, quem conhece é Ele. Ele sabe o que tem dentro de mim. Eu não me conheço bem, Ele me conhece. Eu quero e desejo do fundo do meu coração mergulhar cada dia mais na obra do Senhor. Mergulhar cada dia mais nas coisas de Deus, na palavra do Senhor, nessa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Ela é viva, viva. E a cada dia ela vivifica a minha fé. Independente se eu estiver dentro de uma igreja. Preciso congregar. Preciso estar dentro de uma igreja, sim. Mas eu tenho que buscar a direção de Deus para a minha vida. Para Ele me mandar para onde Ele quer. Para fazer aquilo que Ele quer. Porque aquilo que eu quero fazer é muito diferente do que o Deus quer. Do que o que Deus quer. Muitas das vezes eu quero ficar em casa, no meu conforto. Não quero sair para canto nenhum. Muitas das vezes eu não quero orar. Mas se eu não quero orar, eu oro assim mesmo. Se eu não quero fazer, eu faço assim mesmo. Muitas das vezes está fazendo muito frio, eu quero ir para o monte com o meu filho, às vezes com quem quiser ir, eu vou. Não estou me vangloriando para ninguém. Porque o dia também que eu não quero ir, também eu não vou. Mas Deus sabe do meu coração, eu converso com Deus. Mas Deus não aceita desculpa, né? Tudo está escrito no memorial do Senhor. Mas eu estou buscando me aperfeiçoar diante de Deus. Eu estou buscando aprofundar naquilo que Deus quer de mim. Que eu já sofri demais com o meu chamado, que Deus me chamou para exercer e eu não tenho colocado em prática. Mas Deus tem me sustentado. Eu não quero, para mim o título é o de menos. O título de profetisa ou de missionária para mim é o de menos.
Deus me chamou para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Eu tenho que exercer com excelência para Ele. Porque senão quem vai pagar sou eu. Quem vai ser cobrada vai ser eu. Então não adianta você ficar dizendo que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, porque nós não fazemos nada sem Deus. Nada. Quando nós somos ungidos com óleo, há um chamado missionário, há um chamado pastoral, há um chamado eclesiástico na nossa vida, é porque Deus já permitiu que o Espírito Santo nos escolhesse, chamasse para exercer aquele benefício, aquele chamado diante dele. Então Deus envia o Espírito Santo para poder orientar o pastor, o mestre, o nosso líder, a nos ungir com o óleo para confirmação diante do homem do que Deus já chamou há muito tempo. Então quem nos unge não é o pastor primeiro. Quem nos unge primeiro com sangue é o Senhor Jesus, no chamado que nós temos. Então não adianta você dizer que eu sou, que faz e acontece, que nós não fazemos nada sem Ele. Quem nos direciona a falar é o Espírito Santo. Quem nos dá sabedoria para exercer o nosso chamado é o Espírito Santo. Mas nós temos que buscar. Nós temos que pagar o preço, porque muitas das vezes nós passamos dificuldades, afrontas no nossas famílias, ou até mesmo no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, é por desobediência ao chamado de Deus na nossa vida. No momento que nós disponibilizamos a fazer aquilo que o Senhor quer, realmente que Ele quer que nós fazemos, e não do nosso jeito, mas do jeito dEle, as coisas começam a mudar na nossa vida. E quando começa a mudar, que Deus começa a mudar e transformar o nosso agir e realizar milagres através de nós, muitas pessoas acham que nós estamos querendo aparecer. Porque hoje não se vê mais cura nas igrejas, não se vê mais libertações nas igrejas, hoje não se vê mais profetizar nas igrejas. Quando aparece um profeta, tem muitos falsos profetas sim, mas quando tem um profeta verdadeiramente na igreja, eles não acreditam que Deus está usando ele para falar, aí sofre, né? Mas que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Não, ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus erros. Mas o que nós devemos fazer? A cada dia, se humilhar diante das potentes mãos do Senhor, que no tempo certo Ele nos exaltará. Humilhar diante de Deus, para Ele nos capacitar. Que Jesus não chama os capacitados, Ele nos chama para capacitar. Mas só vai acontecer na sua vida, do seu chamado, fluir, quando você colocar em prática. Se você tem um dom de curar, você tem que orar e buscar de Deus e começar a colocar a mão sobre os enfermos para que ele seja curado, colocar na prática. Quando você tem um chamado de interceder, alguém vai te pedir uma oração, alguém vai te pedir uma ajuda. O intercessor, o dever dele é ajudar quem está sobrecarregado. Você vai pegar aquela carga daquela pessoa, orando por ela. Você vai sofrer dores, você vai sofrer angústia, tristeza. Muitas das vezes aquilo que a pessoa está sofrendo, você vai começar a sentir. Mas você vai ter que orar, interceder a favor daquela pessoa. E se você não começar a interceder, você não vai saber se o seu chamado de intercessor está fluindo, porque você não está fazendo. Se você tem um dom de profetizar, um chamado de profetizar, você tem que buscar a Deus para saber qual que é o seu chamado, para Ele te mostrar qual que é o seu chamado de profetizar. Você tem que profetizar algo na vida de alguém, para que aquilo flua. Tem que ser na prática, não só no falar, no muito falar. Muitas das vezes tem pessoas doentes, tem pessoas sofrendo, e muitas das vezes tem
tem o dom, tem um chamado de profetizar, chamado de profeta, mas você não profetiza e a pessoa sofre, a pessoa morre na sua frente e você não faz nada, nós não fazemos nada. Então vamos começar a dar mais crédito às coisas, às palavras do Senhor, a começar a colocar em prática o nosso chamado, para que o Senhor venha nos exaltar naquele grande dia. Porque o Senhor nos chamou, Ele não vai descer na terra para curar ninguém, mas Ele vai nos usar como canal de bênção na vida das pessoas, na vida daquele que necessita, daquela pessoa que precisa, para que ele seja curado, para que ele seja próspero, para que ele seja liberto, para que ele seja transformado, para que ele seja fortalecido, edificado, para que ele seja moldado, para que ele seja, né, tudo isso na presença do Senhor, para que ele venha a ser, né, que tenha uma palavra de edificação na sua vida, para poder ele prosseguir a caminhada que não é fácil. E a palavra fala assim que no livro de Romanos 15, acho que é Romanos 15, aleluia, Jesus, glória a Deus, Romanos 15, que fala assim: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Está falando também de chamado. A palavra fala assim que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós temos que agradar a Deus e ajudar aquela pessoa. Muitas das vezes nós estamos sentindo dores, passando um pouco de mal, às vezes nós estamos não estamos sentindo muito bem durante o dia no nosso trabalho. Aí chega uma pessoa perto da gente, chega alguém perto da gente e fala assim: nossa, mas eu estou tão mal hoje, não estou sentindo bem, não estou aguentando nada. Aí a gente, como servo de Deus, Deus está provando a nossa fé, provando a nossa integridade diante dele. Aí a gente vai, Deus está colocando aquela pessoa na sua frente, na minha frente, para nós orar para aquela pessoa ser curada, porque através daquela oração, para aquela pessoa ser curada, nós também vamos ser curadas, porque Deus vai ver a nossa sinceridade e o nosso esforço diante dele, né? Aí muitas das vezes o que a gente faz? Nossa, eu também estou sentindo dor, não estou aguentando nada. Muitas vezes a gente que conhece um Deus da cura, um Deus do milagre, nós nos colocamos pior do que aquela pessoa que está falando conosco. Aí aquela pessoa vem até a gente para poder pedir uma ajuda, reclamando para pedir uma ajuda. E a gente reclama também que está pior do que aquela pessoa, que nós que conhecemos a Deus, conhecemos Jesus e o poder dele é grande, maravilhoso, e ele é dono da cura, do milagre em todo o tempo. Aquela pessoa quer receber somente uma oração, uma palavra de conforto, uma palavra de cura. E a gente vai e fala que está também passando muito mal, que não está aguentando nada. Aquela pessoa desiste de pedir uma oração, porque aí vai falar, aquela pessoa que está com Deus grande na vida dela, que serve a Deus, que fala que é cristão. Eu queria pedir ela uma oração, ou ele uma oração. Mas ele está pior do que eu, que não tenho, que nem conheço esse Jesus. Aí nós temos que vigiar também nessa parte. Muitas das vezes a gente está andando na rua, passando mal danado, chega uma pessoa perto da gente e fala isso. E já aconteceu comigo já. O ano passado, eu estava vindo do serviço, estava passando muito mal, doido para chegar em casa. E passei no supermercado, encontrei com uma pessoa, uma mulher. E ela falou comigo: nossa, eu não estou aguentando nada, eu estou passando tanto mal que eu não tenho nem força de fazer nada, não tenho ânimo para nada. Aí é triste demais. Aquela pessoa estava precisando só de um abraço. Aí eu peguei e falei: não, você vai sarar em nome de Jesus, você vai ser curada para o nome do Senhor. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus de cura, o Deus de milagre, o Deus de providência.
a mulher começou a ficar triste na minha frente, começou a chorar na minha frente. E ali mesmo eu dei um abraço nela. E eu sei que aquela mulher, ela saiu dali com o rosto transformado, com um semblante totalmente diferente. A dor dela não era física, a dor dela era na alma, a dor dela era no coração, era uma tristeza muito grande que ela estava sentindo. Eu também não estava bem, mas eu não falei para ela que eu não estava bem. Então a gente tem que vigiar muito nessa parte, sabe? Mas que o Senhor, né, continua falando em cada coração, né? Igual disse a palavra aqui em Romanos 15, eu deixo, né, para meditação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A paz do Senhor Jesus a todos.